Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila e eu queria falar com vocês a respeito de um sonho que eu tive há mais ou menos um ano atrás. Eu não tinha falado com ninguém a respeito desse sonho, a não ser com pessoas bem próximas minhas, porque eu não tinha tido entendimento do sonho ainda. Eu tive uma primeira impressão, eu não sou uma pessoa que lembra dos sonhos, então geralmente quando o sonho me marca é porque eu já tenho esse entendimento, que é Deus querendo me falar alguma coisa. E o sonho foi o seguinte, eu tava vestida de noiva na porta de um prédio, ou era uma igreja, ou era um salão de festa, não sei. E tinha, tipo, aquelas duas portas, assim, né, pra poder entrar. Eu tava vestida de noiva, ajoelhada, assim, abaixada. E do meu lado esquerdo tinha um homem, né, vestido, assim, de terno, tal, como se fosse o cerimonialista, esperando a hora dele abrir as portas pra eu poder entrar. Só que eu tava vestida de noiva e tava descalça. E quando eu vi que eu tava descalça, passou um tempo, a minha sogra chega com uma caixa transparente, assim, com as sandálias pra eu poder calçar. E aí ela entregou essas sandálias pra minha cunhada, que tava ali por perto. E aí minha cunhada levou as sandálias pro cerimonialista e falou pra ele, aqui as sandálias dela, você pode ajudar ela a calçar? E aí ele falou, não, eu não posso ajudar ela a calçar, ela tem que calçar sozinha. Eu não vou poder ajudar. E aí ela achou estranho aquilo, mas ela foi lá e me levou as sandálias, ela abaixou, me ajudou a tirar da caixa, me ajudou um pouco a calçar, mas eu tive que calçar sozinha. Então eu calcei as sandálias, depois que eu calcei as sandálias, passou um tempo, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, no sonho eu já entrei como se já tivesse passado a cerimônia de casamento, aí eu já tava na parte do banquete ali, já tava todo mundo celebrando, comendo, né, ali as famílias e tal. E aí acabou o sonho. Então isso ficou muito tempo na minha cabeça. Eu tive, desde o início eu tive a certeza, assim, de que era as bodas, né, do cordeiro, porque eu vestida de noiva e depois quando abriu a porta, eu lembro que no sonho eu tinha a nítida certeza de que eu tava no banquete ali, que fala, né, nas parábolas de Jesus falando quando o Senhor faz a festa e manda convidar todo mundo e que fez o banquete. E eu tinha essa sensação no sonho que eu tava no banquete, naquele banquete. Então, eu sabia que era a volta de Jesus ali, que era a noiva que tinha se encontrado com o noivo. Mas eu fiquei com aquela história na minha cabeça, por que as sandálias, e eu não tinha entendido por que eu, né, toda aquela cena. Mas aí, antes de ontem, eu tava estudando, orando e estudando a Bíblia, e o Espírito Santo me incomodou de novo. Já há mais de um ano pra cá, Deus já me incomoda muito, assim, de que eu tenho que falar, eu tenho que pregar e, né, espalhar o evangelho, mas eu não tinha feito, eu não tinha obedecido. Eu sempre fui líder de igreja, líder de ministérios, mas tem uns 2 anos e meio pra cá que eu tô parada, assim, não tô fazendo nada. E o Espírito Santo me incomodando. Aí, há 2 dias atrás, ele me trouxe esse entendimento, falou, eu tava lendo a palavra e ele me mostrou, lembra daquelas sandálias do sonho que o cerimonialista não podia calçar? Aí eu falei, sim, lembro. E aí ele me falou, é porque são as sandálias do evangelho. Você tem que calçar. Ninguém pode calçar por você. E por que ele me deu esse entendimento? Porque desde que ele tá me incomodando para fazer alguma coisa, para pregar, eu sempre fico criando meios na minha cabeça de fazer com alguém. Então eu sempre fico, eu vou criar uma live com alguém, vou criar um movimento junto com pessoa tal, ou vou gravar um vídeo assim com a minha cunhada, ou com meu irmão, ou alguma coisa assim. E há 2 dias atrás ele falou pra mim, falou, não, eu tô falando pra você fazer. Para de querer terceirizar as coisas, porque isso é uma coisa nossa, né? Se você não tem esse problema, glória a Deus pela sua vida. Mas eu ainda tenho esse defeito de muitas vezes querer terceirizar as coisas, né? Por medo, por vergonha, por vários motivos. E aí ele falou pra mim, falou, eu tô falando pra você fazer, eu não tô falando pra outras pessoas fazerem, né? Cada um tem que obedecer a minha voz. E aí ele me explicou que aquilo lá era sandálias do evangelho, que cada um tinha que calçar a sua, porque tava na hora do evangelho ser espalhado massivamente, né? E aí eu abri aqui em Romanos
Romanos 10, 13, que fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Então, isso aqui é falando já no Novo Testamento sobre os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E lá em Isaías 52:7, o profeta Isaías já falava também sobre isso. Ele falava: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. E aí você me pergunta: tá, Camila, você falou que não é para terceirizar nada, que Deus falou para você calçar as sandálias do Evangelho. Então, por que você tá gravando esse vídeo? Eu tô gravando esse vídeo justamente porque o Espírito Santo me incomodou para gravar esse vídeo, para poder levantar esses atalaias que está sendo falado aqui em Isaías 52:8. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam. Então, eu vou calçar a sandália, a minha sandália do Evangelho, mas você precisa calçar a sua. E muitos de nós estão parados, porque a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, ou qualquer outras coisas, a rotina, a nossa agenda, outras coisas do dia a dia, projetos nossos, coisas que nos impedem de fazer aquilo que Deus já falou pra gente fazer. Então, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para te lembrar do que Deus já mandou você fazer. Essa sandália do Evangelho eu não posso calçar por você. Você precisa calçar. Mas nós estamos num momento em que Jesus está precisando que você calce a sua sandália. Porque como ele está perguntando aqui em Romanos: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A gente precisa pregar. A gente acha muitas vezes que já tem muita gente pregando, a gente acha muitas vezes que já tem muita gente fazendo, que já tem espalhado demais o Evangelho, mas não tem. Pode acreditar que tem muito mais gente precisando ouvir do que gente ouvindo. Então, a gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa levantar a nossa voz como atalaias dessa geração e nos preparar como corpo, como noiva de Cristo, porque ele vai vir buscar uma noiva. Ele não vai vir buscar uma igreja, uma denominação, mas ele vai vir buscar uma noiva. E a gente precisa se posicionar como essa noiva, calçar as nossas sandálias e abrir a nossa boca para que a gente possa estar pronto no dia que o noivo chegar. Amém? Então, se você recebeu esse vídeo, é porque a pessoa que te enviou acredita que o seu propósito é de um atalaia, é de alguém que precisa calçar as sandálias do Evangelho para espalhar isso para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e te capacite cada dia mais. Um beijo.